Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos aqui a mais um padrão, tá? Então nessa videoaula eu vou explicar para vocês o padrão fachada, né? Ou facade. Então vamos lá. Então o nome que esse padrão geralmente recebe, ele é escrito dessa forma aqui, ó, facade, tá? Mas também é conhecido como fachada, ok? Muito bem. Então assim, vejam que ele é um padrão aqui também da categoria, né, estrutural, tá? E em nível de objeto. Muito bem. Qual é a intenção, né, do padrão fachada, né? Então vejam, a intenção é fornecer uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Então veja que nessa frase já temos algumas palavras importantes aqui, alguns termos importantes, né, que você deve, né, entender bem logo quando você lê a frase, né? Então quais são esses termos, né? Então vamos lá. Então fornecer uma interface unificada. Então a gente já falou bastante, né, de interfaces, né, aqui no curso, tá? Então interfaces, né, são geralmente, pensando, né, em nível de implementação, é um conjunto de assinaturas de métodos, né, que nada mais caracterizam do que um conjunto de serviços que é disponibilizado por um determinado componente, que pode ser uma classe ou mesmo, né, um pacote. Muito bem, então fornecer uma interface unificada, tá? Então unindo, né, para um conjunto de interfaces em um subsistema. Então veja que também temos a palavra subsistema aqui, que também ajuda a caracterizar bastante esse padrão. Então ele trata aqui, o objetivo desse padrão é justamente você caracterizar subsistemas que você tenha no seu projeto, tá? Quando a gente fala em subsistemas, você está querendo, nós estamos querendo dizer um conjunto ali de, né, classes que elas desempenham uma função particular, um desempenho, né, um serviço e tem funcionalidades bem claras, né? Então se a gente pensar, por exemplo, no SIGA, né, que é o sistema acadêmico aqui da UFSCar que nós temos, tem vários subsistemas ali dentro, né, que fazem parte, né, desse aglomerado de sistemas, na verdade, que é o SIGA. Tá? Muito bem. Então, continuando ali, o facade ele define, né, uma interface, veja, de mais alto nível, que torna o subsistema mais fácil de usar. Tá? Então, assim, o objetivo é justamente caracterizar bem essas coisas e criar esses facades, ou essas fachadas, né? Entenda a fachada como se fosse uma camadinha, né? Alguma coisa que divide, né, os subsistemas de outros que utilizam aquele subsistema. Então, e tornam, né, a utilização desse subsistema mais fácil. Então veja, só com essa frase dá para a gente imaginar que a intenção é a seguinte: imagina um sistema todo bagunçado, né, cheio de, obviamente, serviços, né, que ele oferece, né, para os usuários, só que está tudo muito confuso ali dentro. Então você conseguiria aglomerar, né, você conseguiria encapsular, por exemplo, funcionalidades semanticamente relacionadas em um determinado subsistema, e aí você deixaria, né, algumas interfaces bem claras e unificadas para a utilização desse tipo de subsistema. Muito bem. Então, qual é a motivação para isso, né? Então, veja, estruturar um sistema em subsistemas ajuda a reduzir a complexidade. Tá? Um projeto comum, o objetivo de projeto comum é minimizar a comunicação e as dependências entre subsistemas. Então, veja, isso é uma característica e um objetivo bastante comum que todo arquiteto de software tem que ter, né? Minimizar, né, as comunicações e dependências entre subsistemas. Uma forma de alcançar esse objetivo é introduzir, então, uma fachada que fornece uma interface única, né, simplificada para funcionalidades mais gerais de um subsistema. Bom, vamos ver como é que é a ideia aqui então. Então esse padrão, assim, primeiro que ele é simples de entender e de utilizar, mas ele é muito poderoso em termos dos benefícios arquiteturais que ele traz. Muito bem, então veja aqui duas situações. Tá? Na primeira situação, nós temos aqui, imagine que não houvesse, né, esse retângulo em volta desse conjunto aqui,
Então veja, é como se fosse, né, classes aqui soltas, essas classes, né, se comunicando umas com as outras, né, de forma indiscriminada. Entretanto, um olhar mais atento, né, revela que esse subconjunto aqui fornece serviços bastante semanticamente relacionados, e isso poderia, por exemplo, ser encapsulado em um subsistema. Então veja, do lado direito, aqui a gente consegue ver que é justamente isso que foi feito. Tá? Alguém olhou para esse bloco aqui, para esse conjunto aqui de classes, né, e falou assim, poxa, mas aqui ó, todo mundo está acessando todo mundo aqui de forma bastante, né, indiscriminada, sem controle, eu nem tenho controle, eu nem sei direito quantos acessos tem ou quem acessa o que aqui dentro. Tá? Então veja, essa classe acessa essas duas, essa aqui, essa e essa aqui também essa e essa. Tá? Então aí a pessoa percebe, poxa, isso aqui, né, eu conseguiria, por exemplo, agrupar, né, criar um objeto aqui, fachada, né, e aí todas essas três classes que estão aqui do lado de fora, a única coisa que elas estão precisando realmente é eu, né, fornecendo essa fachada, a funcionalidade que elas esperam. Tá? E aí é justamente isso que é feito. Então é feita uma refatoração ali no sistema, né, uma refatoração em termos de arquitetura, porque tem o objetivo de melhorar, entendeu, essa arquitetura geral ali do sistema. Tá? E aí essas classes então que foram consideradas clientes, né, daquele subsistema, tá? Isso é uma coisa interessante também, né? Quer dizer, de alguma maneira, né, o arquiteto de software que decidiu, né, fazer isso aqui, ele percebeu que aquelas três classes em cima, né, elas eram classes que elas são clientes daquelas funcionalidades que estão embaixo. Então são classes que apenas o quê? Chamam métodos, né, que já estão implementados naquelas classes na parte inferior aqui. Okay? E aí foi criada então uma fachada. Dentro dessa fachada são criados então um ou mais métodos, que eles na verdade chamam os métodos aqui dentro. Tá? Então toda vez que as classes cliente precisarem utilizar aqueles serviços, elas se utilizam diretamente apenas, né, desses métodos que foram colocados aqui na fachada. Tá? É como se criasse uma nova interface. Tá? E aí, de novo, aquela filosofia, né, de visibilidade, né, de restringir o acesso, né, de determinados elementos a outros. Então você tem aqui, por exemplo, que enquanto que essa classe ela poderia acessar várias outras aqui dentro de forma indiscriminada, agora existe um controle maior em relação a isso. Tá? Muito bem. Aqui temos um exemplo que é inclusive apresentado no livro, né, do Gama. Nesse exemplo ele mostra como que um subsistema de compilador, né, poderia existir. Tá? Então imagine que um compilador ele tenha todas essas classes internas, né? Ele tem o scanner, ele tem o parser, ele tem aqui o construtor dos nós do programa, ele tem o gerador de código. Tá? E imagine que essa classe compiler, né, ela não existia aqui. Tá? Então, justamente essa classe aqui, ela faz aqui o papel de fachada. Né? Perceba que tudo aqui foi meio que considerado semanticamente relacionado. Tá? E aí criou-se então essa classe nova, e dentro dessa classe nova foi criado então esse método que, ao ser chamado, né, ele invoca um conjunto de outros métodos. Tá? Então esse serviço que foi criado aqui, ao ser chamado, ele invoca, né, um conjunto de outros serviços aqui dentro. Perceba que isso, obviamente, existe uma situação em que é possível de ser feita. Né? Neste caso, por exemplo, o que acontece existia, né, uma sequência de chamadas, né, que era feita. Então, sei lá, primeiro chamava o scanner, depois o parser e por último, né, a geração de código. Então foi possível de identificar uma situação como essa, né, e aí foi criado então um método que, ao chamar esse método, ele chama esses outros 4, né, que eram utilizados aqui, né, de forma mais solta ali dentro. Tá? Então esse é o ponto. Né?
é uma coisa simples, na verdade, de ser implementada, de ser entendida, mas ela traz muita vantagem em termos de o quanto que você conhece do sistema e o quão organizado, né, se encontra, né, o design do seu projeto. Ok? Muito bem. Quais são os participantes, então, né, do padrão fachada? Tá? Lembrando que participantes de um padrão, tá, são os papéis, né, que existem quando você utiliza aquele padrão. Tá? Então, aqui os papéis, aqui, né, os participantes, né, do padrão fachada são justamente apenas dois. O próprio fachada, né, que é a classe nova que é criada, né, e tem nessa classe, então, o método ou mais métodos, né, que fazem as delegações e chamam os outros, tá? E as classes do subsistema. Então, aplicar o padrão fachada significa você ter esses dois participantes, ok? Ali no seu design, ok? Bom, então o fachada, o que ele faz, né? Primeiro, ele conhece quais classes do subsistema são responsáveis por uma requisição, tá? Request aqui, perceba, nada mais é do que uma chamada de método, tá? Então, o facade, tá? Ele é aquela classe que foi criada aqui, tá? Esse aqui é o facade, tá? O que é dito aqui? Que ele conhece, né, quais classes do subsistema são responsáveis por um request, tá? Então isso significa o seguinte: quando chega um request, né, quando chega uma requisição, quando chega um pedido, né, de um serviço, de novo, nada mais é do que uma chamada de método, tá? Quando chega uma requisição, então aqui essa classe ela sabe quais as outras classes aqui de dentro que devem ser invocadas. Tá? É isso que está sendo dito ali. Então, nada mais é do que dizer o seguinte: a classe externa, a classe cliente que está usando aqui, ó, o método compile, tá? A classe externa apenas conhece essa classe aqui, a fachada. Ela não conhece mais todo o interior desse pacote aqui. Ok? Então é isso que está sendo dito ali. Ok? E que mais? O facade, ele delega as requisições que vêm do cliente, né? Então o cliente, aquela classe externa que nós não estamos vendo aqui, que é o cliente, né, da classe compiler, né? E ela delega então requisições do cliente para objetos apropriados do subsistema, tá? Então esse é o papel aqui, né, do facade. Com relação às classes do subsistema, que são justamente as classes que foram encapsuladas e foram consideradas como sendo parte, né, desse subsistema aqui dentro. Muito bem, as classes do subsistema, elas implementam a funcionalidade do subsistema, obviamente, tá? E elas tratam, né, handle é tratar, né, elas tratam o que? Aquele trabalho que foi atribuído para o objeto fachada, tá? Então, de novo, também o conceito caixa preta se apresenta muito claramente aqui, né? Um cliente externo, ele, ao invés de chamar as funcionalidades individuais, né, de cada classe interna, ele vai simplesmente chamar o fachada delega, né, o trabalho, né, então handle the work, né, ele delega o trabalho, ele trata, né, aquele trabalho, as classes internas acabam tratando, né, esse trabalho que ele delega, o compile delega para as classes internas, e as classes internas aqui handle, né, elas tratam, né, executam, né, aquele serviço que foi pedido, tá? Então isso é o que caracteriza, né, o padrão fachada aqui. O que mais? E as subclasses do sistema, olha, elas não têm conhecimento do fachada, isso é, elas permanecem sem referências a ele. Então isso também é uma característica importante do padrão fachada, tá? Que não há, se abrirmos, né, o quadro-fonte dessas classes aqui, não deve existir aqui dentro qualquer menção, qualquer referência, entendeu, à classe fachada. Tá? Então não é para ter aqui dentro nenhum atributo do tipo fachada, não é para ter aqui dentro nenhuma chamada de método, entendeu, para a fachada,
senão não caracteriza mais como fachada. Tá? Então, fachada justamente é isso. É uma coisa daqui para baixo. Tá? Não existe dependências né, das classes internas do subsistema, entendeu? Para a classe fachada. Muito bem. Tem um exemplo aqui, tá? É um exemplo simples, mas também tenta caracterizar um pouco melhor esse padrão. Então, o contexto aqui é o seguinte, imagine assim, ó, você tem dois subsistemas, né? O subsistema 1, ele precisa invocar as funcionalidades básicas de um computador. E o subsistema 2 tem a responsabilidade de representar e fornecer funcionalidades básicas de um computador também. Okay? Entretanto, é aconselhável diminuir o acoplamento entre esses dois subsistemas. Tá? O sistema que representa o computador deve fazer o quê? Processar dados, carregar dados e ler dados. Tá? Então veja, tem aqui inclusive, né, aqui na classe memória, carregar dado, tem a funcionalidade de carregar dado. Então a classe memória ela disponibiliza, né, fornece esse serviço, carrega dado. Temos uma classe aqui disco rígido, que ela tem o objetivo de ler dados, tá? E temos aqui uma unidade central de processamento, tá? Que ela tem aqui um serviço que é o processar dados, ok? Muito bem, como que seria então, né, criar uma fachada, entendeu, para esse conjunto de serviços ali? Seria simples, então cria-se uma classe, né, que representa, né, o padrão fachada, no caso que foi chamado aqui do computador facade, tá? Nessa classe, tá, veja que eu estou colocando aqui referências às classes internas do meu subpacote, né, referências às classes internas do meu subsistema. Tá? Então estou criando essa fachada aí. Aqui eu tenho o construtor, né, como qualquer classe, né, geralmente tem. E aí eu tenho aqui um método run. Tá? Esse método run é justamente o serviço que foi identificado, né, e que ele agrupa, né, os serviços que são disponibilizados pelas classes do subsistema. Tá? Então, quando alguém externo, tá, uma classe cliente, tá, chamar aqui o método run, tá, o que vai acontecer? Vai ser executado, né, um pipeline ali de serviços que nesse contexto só faria sentido realmente nessa ordem. Tá? Então ele processa dado da classe unidade central de processamento, depois ele carrega dado, depois ele lê dado. Tá? Então é isso, quer dizer, o importante aqui o que é? O importante é ver que foi criado, né, uma classe fachada, né, foi criado um serviço que chama os serviços internos das classes dos subsistemas. Ok? E aqui eu teria uma classe usuário exemplo, tá, que esse aqui seria um código cliente, né, de uma classe, por exemplo, que apenas usa, né, aqueles serviços que eram antes divididos, né, entre as classes dos subsistemas ali. Então ele simplesmente tem que fazer o que agora? Agora o cliente ele tem que criar um objeto fachada e chamar esse serviço apenas através do fachada. Por um outro lado aqui, olhando, né, imaginando, né, o que um arquiteto de software fez, né, para chegar aqui, tá? Imagina que na versão anterior, provavelmente o padrão essa classe fachada não existia, né? E os métodos, né, de processar dado, carregar e ler dado, eles eram chamados, eles eram consumidos por algum cliente, tá? Só que por algum cliente ou mais de um, né? Só que de forma totalmente aberta, né? Então, a partir desse momento que foi criado o padrão fachada aqui, né, criou-se o método run que agrupa e aí chama só ele. Okay? Neste exemplo, né, mudanças no nome dos métodos não impactam o cliente. Tá? Então isso também, né, é uma coisa importante, eu sempre vou repetir, né, em toda a disciplina. Okay? Sempre tente olhar para o sistema, né, tentando caracterizar quem é cliente e quem é fornecedor do serviço. Tá? Sempre que você puder isolar o cliente e fazer com que o cliente ele tenha menos dependência com detalhes do fornecedor do serviço, melhor. Tá?
Por quê? Porque se você justamente der manutenção, modificar alguma coisa no fornecedor do serviço, a ideia é que o cliente continue funcionando, nem precise ser, né, modificado. Agora, quando você tem um cliente, né, uma classe cliente que consome serviços, só que ela é muito dependente de detalhes da implementação do seu fornecedor de serviço, modificações que são feitas lá acabam sendo impactam também o cliente. Tá? E isso deve ser evitado sempre que possível. Entretanto, se os métodos utilizados precisarem de parâmetros, isso impactará também a classe consumidora. Então veja, isso também é algo que eu mencionei, né, em momentos anteriores aqui no curso. Tá? Quando se tem mudança de interface, é difícil escapar de modificação, até mesmo no cliente. Tá? Então veja, no exemplo que eu comentei aqui, né, quando mudança no nome dos métodos não impactarão o cliente. Realmente, né? Se por exemplo eu vier aqui agora as minhas classes, né, do subsistema, né, se eu mudar o nome dos métodos, né, processa dado, carrega dado, lê dado, isso não vai impactar de forma alguma o meu cliente, porque agora o meu cliente ele apenas conhece o que? O método run. Tá? Ele apenas conhece o método run. Então, esses métodos internos dos subsistemas, eu posso mexer com o nome deles ali, que não vai ser impactado. O cliente não é impactado. Né? Eu teria que mexer aqui no fachada, mas o meu cliente não é impactado. Muito bem. O que mais? Só que, assim, mudanças, obviamente, de parâmetros, aí, lembra que mudança de parâmetro é uma mudança na assinatura do método. A assinatura do método é interface. Tá? E quando muda a interface, aí realmente os impactos são maiores. Então, por exemplo, supondo que o método processa dado agora recebe um parâmetro, tá, que venha do método run. Bom, aí não tem jeito porque o seu cliente estava chamando um método run sem parâmetros e agora o seu cliente vai ter que chamar um método run passando um parâmetro. Então aí vai ter modificação de qualquer jeito. Tá? Então sempre lembra isso também. Tá? Mudanças de interfaces, tá, que envolvam mudanças em assinaturas de métodos, tá, ou parâmetro de método que é modificado, ou tipo de retorno de método que é modificado, ou às vezes o nome do método também, essas coisas têm mais chance de impactar até o cliente. Tá? Então, tem sempre que pensar isso, deixar isso em mente, que isso ajuda bastante, né, a chegar num design adequado. Muito bem, eu tenho aqui umas perguntinhas, né, só para a gente fixar, né, tentar fixar um pouco melhor aqui o padrão fachada. Tá? Então veja, primeiro aqui, ó, vamos dizer, né, se é verdadeiro ou falso, ok? Vamos lá então, o padrão fachada ele introduz uma nova interface, verdadeiro ou falso? Segunda, o padrão fachada introduz nova funcionalidade, verdadeiro ou falso? Terceiro, quando um objeto fachada é usado com um subsistema, o subsistema é consciente do objeto fachada. Vamos lá, o que vocês acham então? Bom, a primeira, né, se o padrão fachada ele introduz uma nova interface, né, lembrando que, né, você aplicar, né, o padrão fachada justamente faz o que? Você cria, né, uma nova classe e ela, na verdade, o que ela representa? Ela é uma interface, né, para o subsistema que você tem. Então, verdadeiro. O padrão fachada introduz uma nova funcionalidade. Não, nada a ver, né? O padrão fachada pega o que já tem e faz essa organização. Então, não introduz funcionalidade nova nenhuma. Nenhum método novo, entendeu, é criado dentro, novo que eu falo assim, novas funcionalidades são entregues, né? Não, apenas é criado um método lá no fachada que ele agrupa, né, os métodos que já existem. Terceiro aqui então, quando o padrão fachada é usado, o subsistema ele é consciente, né? As classes do subsistema elas são conscientes da existência do objeto fachada. Serem conscientes significa o seguinte: as classes do subsistema elas têm alguma dependência com a classe fachada. Quer dizer, se você abrir o código-fonte das classes do subsistema, vai ter uma referência
né, para a classe fachada, ou um atributo do tipo de fachada, ou chamando algum método que esteja no fachada. Tá? Então eu deixei, acredito que tenha deixado bem claro isso, tá? Então isso também é falso, ok? Então vamos lá. Então, primeira resposta, verdadeiro, né, introduz uma interface nova. Segundo aqui, falso, ele não introduz nova funcionalidade, tá? E essa aqui também é falsa, né? Não há razão para o subsistema conhecer o objeto fachada. Né? O objeto fachada simplesmente ele delega requisições chega para ele delega requisições para o subsistema. Tá? É um relacionamento de um caminho único, tá? Unidirecional. Ok? Muito bem. Tem aqui algumas diretrizes, certo? Que depois eu vou deixar um pouco mais claro mais para frente, de como que você identifica o padrão fachada em código-fonte que já existe. Tá? Então veja, algumas diretrizes. Comece pela visualização das dependências entre pacotes. Então se você tem alguma ferramenta, tá, que é possível de você gerar uma visualização de dependências, comece pelas dependências entre pacotes. Tá? Subsistemas geralmente não são tão pequenos, então no mínimo eles são organizados em pacotes. Tá? Então comece olhando para uma visualização gráfica, né, onde você veja as dependências ali entre pacotes. Segundo, o pacote que contém fachada, ele geralmente é usado por outros. Né? Então ele tem dependências de entrada. Então o pacote que ele é o pacote que ele tem fachada, né, ele é usado, né, pelos outros. Então os outros dependem dele. Tá? Então também dá para você começar a olhar nesse sentido. Só interessam para esse tipo de análise as dependências que sejam do tipo call, né, chamadas de métodos. Porque lembra, fachada, você cria um método ali que ele vai ser chamado, né, pelos clientes. 4. Se é um pacote tem fachada, as classes externas não podem depender de nada mais daquele pacote do que o fachada. Então se o pacote realmente tem fachada, se ele realmente foi implementado com esse padrão em mente, né, as classes externas aqui, ou outros pacotes externos, não podem depender de subclasses do pacote. Tá? Somente através de uma classe, né, que representa, que tem o papel de fachada. Se você tiver um pacote aqui, tem mais 10 ali que estão utilizando esse pacote, né, 9 daqueles pacotes usam uma única classe desse aqui, mas aí tem um outro pacote que usa uma classe interna lá, então já furou a ideia. Tá? Então assim, não pode realmente. Se um pacote ele possui fachada, a fachada é que possui dependência com as classes internas e não ao contrário. Tá? Então se o pacote ele realmente está usando o padrão fachada, né, a classe do fachada tem dependência com as classes internas daquele pacote. Tá? Mas as classes internas do pacote, elas não têm dependência com o fachada. Ok? Muito bem, pessoal. Então esse foi o padrão fachada. Espero que tenham gostado e entendido.